Nosso mundo está cheio de diagramas. Representações gráficas de tudo, desde o sistema solar até as origens ocultas da vida. Eles têm uma capacidade única de expressar ideias complexas de forma simples. E uma beleza intelectual e artística que tem o poder de despertar a admiração e mudar nossas percepções. Diagramas podem exercer uma influência maravilhosa e imprevisível nas artes e na ciência. E esses dois diagramas desenhados há centenas de anos fazem exatamente isso. Um marca uma descoberta científica, enquanto o outro mistura a geometria e a forma humana. Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, e a dupla hélice. A imagem da estrutura da dupla hélice supera tudo desde meados do último século. Ela representa o avanço científico mais significativo do século XX. Muito mais importante do que a pílula anticoncepcional ou o primeiro computador. Assim é nosso DNA. Esta escultura representa que há 60 anos, uma descoberta foi feita. Como nossos genes são construídos e copiados. Foi uma descoberta que abriu caminho para o mapeamento do genoma humano, a clonagem, impressão digital genética, e poderia ser a chave para a cura de doenças como o câncer. Mas a dupla hélice se tornou tão conhecida e adorada que agora é encontrada em artes e produtos comercializados pelo mundo todo. O mesmo pode ser dito deste, um diagrama de 500 anos atrás. Seu criador, Leonardo da Vinci. O diagrama é o homem vitruviano, o mais perfeito dos desenhos. O diagrama tem tantas camadas. É basicamente sobre o corpo e a anatomia humana. Mas se você cavar mais fundo, verá que se trata de geometria e matemática. Mas, na verdade, é uma solução para um problema antigo de arquitetura, sobre as proporções relativas entre os prédios e o homem. Outros antes de Leonardo tentaram resolver esse quebra-cabeça, mas falharam. Mas a solução de Leonardo, o homem vitruviano, nos dá uma visão única do corpo humano, que é obsessivamente simétrico, enganosamente simples, mas de uma beleza extraordinária. Sob muitas camadas, o diagrama é uma imagem complexa, que mostra o homem como um modelo perfeito para a arquitetura geométrica, que ilustra uma ideia profunda de que o corpo humano é a suprema criação de Deus. A máxima expressão do cosmos. A beleza dos diagramas. Leonardo da Vinci foi um dos maiores talentos artísticos do Renascimento italiano. Poucos lugares expressam melhor esta explosão de ideias, pinturas, escritas, arquiteturas e engenharias do que Veneza. Leonardo nasceu em uma pequena aldeia toscana, alguns quilômetros daqui. Mas como todos os artistas da época, ele se mudava constantemente. Ele trabalhou em Florença, Milão e aqui em Veneza. É difícil saber por onde começar com Leonardo. Ele era um artista, músico, botânico, anatomista, engenheiro, arquiteto. Ele era tudo isso. E ele fez a pintura mais famosa de todo o mundo, a Mona Lisa. Projetou equipamentos militares, foi o primeiro artista a cortar o corpo humano e desenhar o que ele viu. E esses desenhos permanecem num extraordinário legado. Nunca a sede de conhecimento foi demonstrada de modo tão visual. Os desenhos de Leonardo abrangem todo o corpo humano, cobrindo todos os detalhes imagináveis. Pés, caveiras e mãos. Edifícios, pontes e máquinas. Músculos e tendões, corações e pulmões.
Obsessivamente, ele observou, dissecou e desenhou todas as partes, como nenhum artista já fizera antes. Para ele, ciência e arte eram um. Sua tarefa era revelar que as proporções geométricas perfeitas governavam o mundo natural. E a maior de todas as obras, a criação suprema de Deus, é o próprio homem. Para Leonardo, o homem é o modelo do mundo. Como outros grandes artistas da época, ele foi inspirado pelo único artista sobrevivente na arquitetura, o escritor romano Vitrúvio. Ele tinha um desafio que Leonardo não poderia resistir. E sua resposta a esse desafio está aqui, na galeria da Academia de Veneza. Eu estou muito animado por ter a chance de ver esse diagrama. É muito difícil vê-lo, muito menos filmá-lo. Ter uma equipe de filmagem aqui é absolutamente incrível. É algo que eu digo que está na lista do não empreste. Quer dizer que nunca vai sair daqui. Leonardo desenhou o homem vitruviano em 1480, pouco depois da primeira publicação na Europa da obra de Vitrúvio sobre arquitetura. Para qualquer construção ser bonita, escreveu Vitrúvio, ela deve ter perfeita simetria e proporções, como os encontrados na natureza. Assim como o objeto mais perfeito da natureza, o homem. Um edifício perfeito deve ser proporcional como o corpo humano. O homem vitruviano foi a resposta de Leonardo. Obrigado. É incrível ver a obra real. Este é o desenho que Leonardo da Vinci fez com tinta marrom nesse belo pedaço de papel. Há algo nela, uma espécie de intensidade e poder que faz com que essa imagem seja tão extraordinária. O desafio de Vitrúvio definia colocar um homem de costas com os braços estendidos, com os dedos das mãos e pés tocando uma circunferência e com seu umbigo no centro. E, ao mesmo tempo, colocar a mesma figura dentro de um quadrado. Algo tão atemporal sobre essa imagem é um corpo humano, a matemática, as formas geométricas. Conseguimos ver a maneira como Leonardo esculpiu nessa página. Quase podemos ver ele cavando essa imagem para fora. Não é um desenho, mas uma escultura. Podemos observar as pequenas marcas onde o compasso passou para fazer o círculo e as formas. É absolutamente extraordinário. Tem os escritos acima dele, escrevendo exatamente o que são todas essas proporções, porque isso é, na verdade, uma solução para um problema de arquitetura. E, por isso, há diferentes proporções entre um corpo e o outro. Por exemplo, os 4 dedos da minha mão são a distância de uma palma, e 6 palmas são um cúbito, que é a distância da ponta dos dedos até aqui em cima, no cotovelo. Então, 4 cúbitos dão a altura de um homem. Então, dá para ver as linhas desenhadas e tudo sobre as proporções do corpo e a relação com a arquitetura. As proporções nos textos de Leonardo são todas citações de Vitrúvio. Do cotovelo até a axila é 1/8 a altura do homem. A parte inferior do queixo até o nariz é 1/3 da face.
São proporções perfeitas de números inteiros, metade, um terço, um quarto e assim por diante. Essas proporções perfeitas reúnem duas ideias que sustentam o diagrama. A de que o corpo humano é proporcional de acordo com a geometria e a matemática, e que essas proporções aplicadas à arquitetura farão edifícios perfeitos. Estou muito intrigado para saber o que veio primeiro, a geometria e o homem foi colocado dentro dela, ou será que o homem forçou a geometria? Há algo muito extraordinário no desenho de Leonardo. Ele tem o centro do quadrado deslocado para baixo, onde é o centro do círculo. Tem um pouco de assimetria aqui. E o quadrado não se encaixa exatamente dentro do círculo, as pontas estão um pouco para fora. Então isso me intriga. Como foi que ele fez isso? O que tudo isso significa? A geometria do círculo e do quadrado é a primeira camada do diagrama com significado. Eles foram vistos na Renascença como as formas mais perfeitas da natureza. Eles também foram a chave para Vitrúvio. Para ele, o templo foi o edifício mais perfeito, que mais se aproximou de Deus. Um quadrado formando o chão e um círculo a cúpula. Leonardo também estava desenhando muitos templos no momento que fazia o homem vitruviano. Alguns contemporâneos de Leonardo também tentaram resolver o desafio. Supondo que ambas as formas deveriam ter o mesmo centro, fizeram figuras que pareciam todas erradas, sacrificando o homem para a geometria ou a geometria para o homem. Estou tentando descobrir como Leonardo desvendou este quebra-cabeça do homem vitruviano. Estou enchendo páginas e páginas desse bloco com círculos e quadrados, tentando descobrir qual é a proporção do quadrado e do diâmetro do círculo. Estou convencido de que a resposta é algo matemático. Talvez porque eu sou matemático, mas Leonardo também acreditava em matemática. E ele disse: quem não entende a certeza suprema da matemática está chafurdando na confusão. Então, esta é a solução do Leonardo para o quebra-cabeça de Vitrúvio? Não parece ser um quebra-cabeça para muitas pessoas. Você tem um quadrado e um círculo e acha que deve usar os mesmos centros. O que Leonardo pensou foi: eu tenho um círculo e eu tenho um quadrado. Vamos assumir que eles não têm que estar no mesmo centro. Então ele colocou o umbigo no centro do círculo. E em seguida, para encaixar o quadrado, ele precisou colocá-lo para baixo. E essa foi a grande sacada que faz a coisa toda funcionar de um jeito especial. O deslocamento dos centros do círculo e do quadrado foi a sacada de mestre de Leonardo. O sucesso de harmonizar a relação entre o homem e a geometria. Ele resolveu, ao que parece, só para si mesmo. Essa união perfeita de arte e ciência permaneceu desconhecida durante 300 anos depois que foi feita. Leonardo diria que a arte é uma ciência, a scienza. Ele vê algo que se encaixa perfeitamente em sua função, sem redundância, sem inadequação, como sendo algo perfeitamente lindo. Forma, função e beleza caminham juntos. Essa absoluta perfeição e os detalhes de tudo, com a beleza da matemática e mecânica, são o que os seres humanos devem fazer quando criam as suas coisas. Então, se você compreender a geometria do corpo humano, quando você criar um pequeno templo circular, o fantasma do homem vitruviano está por trás disso. É uma reconstrução da natureza baseada em princípios básicos, e não há princípio mais básico no cristianismo do que o corpo humano. Sob a geometria do diagrama está a próxima camada de significado, a arquitetura. Esses princípios chaves da forma, função e beleza que Leonardo aplica no homem vitruviano também estão no coração da filosofia de Vitrúvio sobre edifícios perfeitos.
Essas ideias foram colocadas em prática pelo contemporâneo mais próximo de Leonardo, Andrea Palladio. A Igreja do Redentor, aqui em Veneza, é uma de suas realizações. A Igreja de Palladio capta todas as ideias que Vitrúvio citava em seus livros de arquitetura. A ideia de que as inúmeras proporções são as coisas de que gostamos quando vemos um edifício. Podemos ver no Palladio as proporções da entrada é de 1:2. A altura da entrada é o dobro da largura. Os triângulos, por exemplo, o triângulo menor é 1/3 do tamanho do maior. E para Vitrúvio são as proporções que você encontra no corpo humano. É isso que Leonardo estava explorando em seu diagrama do homem vitruviano. Acho que a razão pela qual gostamos deles é que eles são proporcionalmente harmônicos. Para Leonardo, esta nova linguagem de proporções harmônicas e relações foram além do corpo humano e da arquitetura. Proporção, ele escreveu, não é apenas encontrada em números e medidas, mas também em sons, em paisagens, em tempos e lugares. O diagrama de Leonardo é o coração de sua filosofia, onde ele coloca o homem em um contexto universal, transformando o micro no macro e vice-versa. Mas estou começando a me questionar se a solução de Leonardo não é apenas geometria, mas tem muito mais a ver com outra de suas obsessões: compreender a anatomia humana. A premissa é que o corpo humano é o projeto mais perfeito de Deus e é o centro do projeto da natureza. E ele o desenhou com a geometria, mas é funcional. Leonardo é a primeira pessoa que cria essa testemunha ocular da realidade absoluta ao retratar o corpo humano dessa forma e enxergando princípios geométricos e dinâmicos nele. É incrivelmente original. Sim, sim. Ver esse crânio é a primeira sequência de desenhos anatômicos. É claramente um crânio. Sim, sim. Ele mostra como os nervos sensoriais terminam em um único ponto no centro geométrico, que ele chama de sensus communis, ou seja, de senso comum, de onde originou o nosso termo. Isso é fantástico. A perfeição anatômica do homem vitruviano não é surpresa. Leonardo foi o primeiro artista a realizar uma autópsia completa do corpo humano, tornando seu conhecimento sobre o corpo humano muito superior a qualquer um de seus contemporâneos. Ele consegue entender esse grande sistema do corpo humano como um sistema do mundo espelhado. Essa é apenas uma expressão da atividade interna, o dinamismo dentro do corpo humano, o cérebro, o movimento dos músculos e assim por diante. Um funcionamento do bíceps ou uma válvula do coração. Cada pedaço do corpo deve trabalhar geometricamente. Então é filosoficamente ambicioso, pois essas são anatomias filosóficas e não médicas. A camada final do diagrama do homem vitruviano não está em Vitrúvio, mas está em Leonardo. O movimento presente no desenho com a distinta pose dupla do homem. Explorando o tema do movimento, Martin Kemp e o designer gráfico Steve Meyer colaboraram nessa animação notável para a demonstração da VIA. A ideia surgiu ao ver os desenhos de Leonardo. Você vê em vários desenhos dele sequências de movimento, ou em simples desenhos, você tem a sensação de que eles querem se mover. É uma sensação muito forte,
quando você está olhando para os seus desenhos. Então eu achei que seria ótimo trabalhar com um animador profissional para desenhar o que Leonardo não conseguia por não ter tido acesso às técnicas. O movimento estava lá, as ideias estavam lá, a tentativa de capturar o movimento também. Foi só uma questão de reunir algumas sequências para dar o movimento, combinando-as para dar a animação. Em outros casos, era trazer a animação que já estava no desenho original, como o Homem Vitruviano. Ele foi analisar o movimento, que é o que os animadores fazem o tempo todo. Observam a maneira como as pessoas andam na rua, como atendem ao telefone. É preciso analisar o movimento para compreendê-lo, para conseguir reproduzi-lo. E é isso que Leonardo fez. Ele pode fazer esses movimentos em sua cabeça, como alguns dos grandes cientistas, como Kepler e outros. Ele conseguia ver as coisas se mexendo, ele conseguia ver o corte geométrico do corpo. Ele tinha uma imaginação incrível, uma espécie de realidade mental dentro do cérebro. O 3D do Homem Vitruviano está manifestado nesta escultura contemporânea em grande escala em Belgrave Square, em Londres. Esta escultura é um bom exemplo de quão icônico o diagrama de Leonardo se tornou. É uma escultura muito impressionante. Mas o que é tão surpreendente é a ideia de transformar um diagrama de 500 anos de idade num monumento público. Não consigo pensar em qualquer outro diagrama que teve o mesmo tratamento. É uma prova do poder desse diagrama para ser imediatamente reconhecível e para transmitir uma mensagem sobre o homem e o seu lugar no cosmos, que nós ainda achamos tão interessante. No jornal The Times, o cartunista Peter Brooks faz uso regular desse legado para o reconhecimento instantâneo e apelo visual. Cartunistas costumam usar imagens conhecidas como ganchos para a sátira. Em outras palavras, a paródia de uma imagem conhecida. E se você quer uma imagem famosa, essa provavelmente é uma das mais conhecidas. Primeiro, ela é simples. Você consegue ver exatamente do que se trata. E é intrigante também. É uma metáfora para o ideal. O corpo humano é semelhante ao universo. Para mim, é o universo político. E eu uso a imagem para mostrar que os políticos não se encaixam. Eles não atingem o ideal do desenho real, e esse, para mim, é o ponto. Este é um desenho de Silvio Berlusconi. Fiz há alguns anos, quando ele foi reeleito. Ele precisava do apoio da Liga do Norte da Itália, que é uma organização de extrema-direita. Então está fazendo a saudação fascista com um braço. A outra coisa interessante é que o Homem Vitruviano não tem roupa. E não há nada mais atraente para um cartunista que despir um político expondo as suas bases fundamentais, por assim dizer. O extraordinário diagrama de Leonardo se juntou ao panteão de elite de obras de arte do mundo, que se tornaram icônicas. Sua filosofia de colocar o homem em um contexto universal até hoje é falado, mais de meio milênio depois de sua criação. Embora o diagrama não represente nenhum avanço científico real com consequências enormes para o nosso futuro, sua força é sua própria ideia, que a matemática está tanto na natureza como no homem. Ele representa uma síntese de arquitetura, anatomia e geometria. Mas a perfeição e a elegância da solução de Leonardo para o enigma do quadrado e do círculo de Vitrúvio que dá ao diagrama seu poder e sua beleza.
E no coração do homem vitruviano está o corpo, o homem de carne e osso de forma abstrata. 500 anos depois de Leonardo desenhar este diagrama, outro diagrama levou o corpo humano para a forma mais abstrata possível. Esta é a estrutura do DNA. A descoberta em Cambridge da estrutura do DNA, a molécula que permite que os nossos genes sejam passados de geração em geração, foi feita em fevereiro de 1953 por Francis Crick e James Watson. Sua descoberta ganharia o Prêmio Nobel. Mas a primeira publicação para o mundo foi quando Crick e Watson publicaram um pequeno artigo na revista Nature. Junto com o artigo havia um diagrama. O diagrama foi criado pela esposa de Francis Crick, Odile, que era uma artista profissional. Embora o diagrama original não exista mais, o artigo publicado existe. O DNA não é visível no microscópio. O físico Crick e o biólogo Watson haviam descoberto que a forma ilusória da molécula era uma dupla hélice, com base em raio-x de cristais de DNA de modelos que eles construíram. O desafio de Odile era criar um diagrama transpondo um desenho de forma tridimensional para um pedaço de papel. Este é o artigo da Nature, onde anunciaram ao mundo a descoberta da estrutura do DNA. Foi num sábado, 25 de abril de 1953. Aqui está. Uma estrutura do ácido desoxirribonucleico. Esse é o anúncio da descoberta mais importante na biologia do século passado. Mas seu anúncio é um tanto descompromissado. Não escapou à nossa atenção que o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo de cópia para o material genético. Isso é maravilhosamente sutil. Watson mais tarde descreveu como a mais famosa descoberta da biologia desde Darwin. O que temos aqui não é apenas uma descrição da estrutura do DNA, mas também a forma como são copiados seus genes contidos nele. À esquerda do artigo está o diagrama que Odile criou da estrutura de DNA. Expressa tudo o que tem de maravilhoso num diagrama. Não é uma imagem de uma estrutura molecular confusa. Captura a essência do que é importante sobre a estrutura. De acordo com o biólogo americano Terry Sejnowski, pode ser o desenho científico mais famoso do século XX que define a biologia moderna. O que vemos são as duas fitas em espiral ou uma hélice que irão se desenrolar e se copiar. E as hastes entre as fitas que estão pareadas são o código genético. Há também duas pequenas setas que indicam a direção das fitas, que é a maneira que a molécula os une. E significa que cada uma das fitas tem uma direção, uma sobe e a outra desce. Esta foi a primeira vez que o mundo tinha visto a estrutura do DNA. E esse é um diagrama de tirar o fôlego. Cada célula humana contém uma cópia do genoma humano. Uma sequência de 3 bilhões de compostos moleculares chamados nucleotídeos. Eles são conhecidos pelas letras A, T, C e G. São ligados entre si e formam as hastes. A célula é como um computador. É programada de modo que, durante a reprodução, a dupla hélice se desenrole. Cada fita se duplica. Cada A pareia com um T, cada C com um G. Assim, uma nova dupla hélice se forma.
E porque cada um de nós herda uma permutação particular desses pares. Somos todos diferentes. O que Odile Crick fez foi transformar esse processo biológico incrivelmente complicado visível. Odile era uma artista profissional. Ela estudou em Viena na década de 30 e depois estudou em St. Martin, em Londres, e na Universidade Royal of Arts. Ela fez retratos de seu marido, mas a maior parte de seu trabalho era focado no nu feminino. Estruturas moleculares não era o seu foco. Francis deu a ela um rascunho para que tivesse algo em mente quando fizesse o diagrama. Não é muito impressionante. Parece inacabado e desordenado. Mas Odile entendeu o ponto e transformou essas impressões vagas em uma imagem memorável. Ela não percebeu o poder disso no momento. Porque essa dupla hélice se tornou um símbolo não apenas do DNA ou da biologia, ou mesmo de uma descoberta científica. Tornou-se um ícone reconhecido internacionalmente por seu mérito. Uma das coisas notáveis sobre o desenho de Odile é que nunca foi melhorado. Todo mundo que trabalhou com a hélice dupla percebeu que a beleza era a prova de que o diagrama estava certo. Em outras palavras, algo tão bonito, tão simples, claramente não poderia estar errado. A estrutura foi representada muito bem desta forma. E pela primeira vez, a verdade era bonita. Muitas pessoas descrevem Francis Crick como o homem mais inteligente que já conheceu. Ele tinha uma tremenda capacidade de observar materiais, analisá-los, compreendê-los, ter insights e fazer perguntas que realmente importavam. No dia 28 de fevereiro de 1983, quando Crick entrou no bar e disse: "Descobrimos o segredo da vida", ele realmente voltou para casa e disse: "Odile, eu fiz uma descoberta muito importante hoje." E Odile me disse que não deu importância porque ele sempre dizia coisas assim. A colaboração dela para o diagrama foi muito importante. Como isso se desenvolveu? Bom, quando você pensa sobre como a real descoberta foi feita por Watson e Crick, eles tiveram que prepará-la para a publicação e Watson pediu para sua irmã fazer a digitação. E Crick pediu para sua esposa fazer o diagrama. O que foi uma ótima ideia, porque nem Watson ou Crick eram bons em desenhar. Eles sabiam o que tinham descoberto, mas foi muito difícil transformá-la num diagrama. O que é lindo sobre o que ela fez foi simplificá-lo. Ela tira um detalhe estranho e deixa apenas um par de fitas enrolados em torno de si, ligados por haste simples. Ela pegou os itens essenciais da imagem sem muitos detalhes. Que tipo de impacto o diagrama e seu papel na natureza teve naquele momento? Foi muito específico. Poucas pessoas tinham o conhecimento. Os químicos não estavam interessados, não acharam importante. Os geneticistas também. Isso foi na primavera de 1953. Stalin tinha morrido, a rainha ia ser coroada, o Everest estava sendo escalado. Muita coisa aconteceu naquela primavera. A quebra do segredo da vida é o que ele representa. E levou muito tempo para ser aprofundada. Quando a dupla hélice começou a ser importante para o mundo? Para entender isso, temos que voltar a um tempo antes do diagrama Odile Crick. Porque a surpresa da descoberta era como algo tão importante e invisível como o DNA poderia ser tão bonito. Moléculas não deveriam ser atraentes, então, por que esta era? O grande mistério que confrontava os cientistas após a Segunda Guerra Mundial foi como os genes conseguiam se duplicar. Cientistas de Cambridge, em Londres, já tinham o conhecimento do DNA.
Mas em 1940, eles começaram a se perguntar se o DNA estaria ligado à ideia da hereditariedade e transmissão de genes. O problema é que era muito difícil para eles verem uma molécula de DNA para compreender sua estrutura e como funcionava. Será que trabalharam apenas com hipóteses? O que mudou todo o curso dos acontecimentos foi uma pesquisa realizada por 2 cientistas que não trabalhavam em Cambridge, mas aqui, na Universidade King's, em Londres. Maurice Wilkins e Rosalind Franklin estavam experimentando a cristalografia de raio-x, tirando raio-x de amostras de DNA e criando um padrão de pontos difratados em papel fotográfico. Eles esperavam desvendar a estrutura do DNA. Em maio de 1952, Rosalind Franklin tirou esta fotografia, foto 51, agora famosa na história do DNA. Esta é a molécula vista de lado. O padrão de pontos revelou que a estrutura deveria ser uma espiral, ou, em termos científicos, uma hélice. Esta é a casa dos Cricks em Cambridge. Tem sua hélice dourada acima da porta. Quando Crick e Watson viram a foto 51, eles galvanizaram-na e começaram então a fazer modelos tridimensionais que agora explicavam os raios-x de Rosalind Franklin. E, por fim, acharam um modelo que funcionou, a dupla hélice. É dupla porque o código genético de um lado determina o outro lado. Isso foi lindamente eficiente. Ele explicou exatamente como o DNA se duplica. Este é o segredo da vida. O mecanismo para transmitir nossos genes e criação de uma nova geração. E o Jill Crick deu-lhe uma elegância simples. Estou fascinado de como este projeto bonito conquistou o mundo e tornou-se, numa palavra bem banal, mas icônico. Com certeza, a ciência foi muito importante. Crick e Watson receberam o Prêmio Nobel em 1962 pela descoberta da estrutura do DNA. Mas a foto 51 de Rosalind Franklin foi igualmente importante para a descoberta. No entanto, não é nem de longe conhecida internacionalmente. Então, o que o público acha tão excitante sobre a dupla hélice? Nos primeiros anos após a descoberta, foi uma imagem que só circulou dentro da comunidade científica. Mas no final da década de 50, a BBC a mostrou para o público no seu primeiro programa de televisão sobre o assunto. Olho na pesquisa. Aqui você tem 2 cadeias da molécula. Cadeias helicoidais que sobem e a outra cadeia que desce. Este episódio de Olho na Pesquisa foi ao ar em 4 de fevereiro de 1958. A descoberta dessa estrutura é que nos ajuda a entender as coisas extraordinárias que o DNA é capaz de fazer em seres vivos. Mas o problema era que, se tudo foi determinado por nossos genes, alguma coisa humana poderia ser genuinamente nova? Este debate cresceu intensamente enquanto a ciência genética se desenvolvia. Na década de 90, os cientistas estavam estudando como o genoma humano poderia ser perfilado e sua função genética. A imprensa começou a divulgar as verdadeiras implicações da dupla hélice. Era realmente bom? Será que o mapeamento do genoma humano nos deu a ferramenta para derrotar as doenças e incapacidades? Ou seria a prova da confirmação final, que tudo sobre nós estava predestinado? Alguns escritores temiam que a genética estivesse se tornando uma nova religião, de mão dupla. Como a religião, o DNA tinha leis estritas e imutáveis. Fomos todos predeterminados pelo nosso DNA? Será que significa que o livre-arbítrio não existe mais? E em segundo, se o DNA pode ser manipulado para alterar ou até mesmo criar um ser humano, significa que a dupla hélice faz dos cientistas deuses?
Para os escritores e artistas que abordam essas questões, a dupla hélice já não era simplesmente uma descoberta científica. Era uma metáfora para a vida humana. Um artista que mostrou essas questões para as capas de revistas de ciência foi Bill Sanderson. Ele foi convidado para ilustrar problemáticas questões éticas. O que Bill percebeu foi que havia uma semelhança entre questões levantadas do DNA e as ideias exploradas em mitos clássicos e religiosos. Talvez os novos dilemas fossem, na realidade, a idade. Você pode usar o mito bíblico ou o mito clássico, porque são parecidos e estão conectados. Os cientistas estavam discutindo o quanto nossas ações, nossas vidas são controladas por esse código. Me lembro de um desenho de Moisés com as duas tábuas que tinham gravados os símbolos da dupla hélice. Então, representavam que as duas tábuas que Moisés trouxe eram a receita da existência. A dupla hélice prescrevia o que éramos como seres humanos. Havia esse conhecimento extra que estava sendo dado a nós, e queríamos descobrir a razão disso. Na história do Jardim do Éden, esse conhecimento extra que fomos despejados, por assim dizer, tirou a nossa inocência. Eu sabia que as pessoas entenderiam o imaginário. A maçã do conhecimento que está sendo oferecida pela cobra e o que esse conhecimento faz a Adão e a Eva. O conhecimento deu-lhes a liberdade de serem humanos. Poderiam deixar este lugar sem progresso para seguir em frente. Saírem de lá e sofrerem, mas também significava que eles queriam investigar. A divulgação da dupla hélice fez com que agora ela fosse uma imagem familiar. As pessoas não necessariamente assimilam um significado para ela, mas veem seu apelo. E isso a tornou um alvo para a exploração comercial. Eu não sei se o Joe Crick teria feito tudo isso. Parece que hoje em dia a dupla hélice pode ser qualquer coisa. Aqui nós temos um perfume de uma dupla hélice desenrolando, chamado de DNA. Temos uma gravata com uma dupla hélice em espiral para baixo, e o seu cachorro pode mesmo mastigar o sentido da vida. Mas o meu favorito é este balão de dupla hélice. Então vamos ver se essas fitas estão do jeito certo. Então, há um problema quando uma imagem de grande importância histórica para a ciência se torna tão diferente do que é, que ninguém sabe o que ela representa. E pronto! Não há nada que possamos fazer sobre isso. A dupla hélice é comercialmente atraente. O que há de errado com isso? A questão é se a transformação global e comercialização da dupla hélice gerou uma confusão. Isso vai ajudar as pessoas a entender o funcionamento do DNA ou seu significado se perdeu em muitas interpretações. Não é um símbolo de um processo científico, mas algo muito mais impreciso, como a vida, a continuidade e a essência. Em 2004, a publicidade assumiu a dupla hélice. Fez dela o tema de uma campanha publicitária para uma montadora alemã. DNA tornou-se uma metáfora para a excelência intrínseca e foi explorada de várias formas.
Um cartaz continha uma dupla hélice e o slogan Vorsprung durch Technik em espiral, da mesma forma como as bases das letras da dupla hélice. Cada marca, qualquer marca que está trabalhando, tem sua identidade, seu DNA. O que é, o que faz acontecer. E, de certo modo, Vorsprung durch Technik é um mistério. Há uma espécie de magia em torno dele. Obviamente, este é o DNA da marca. O que representa o DNA é a dupla hélice. E não seria maravilhoso, espirituoso e divertido se tivéssemos um grupo de pessoas tentando extrair o DNA do carro? Tentando identificar o que faz deste carro maravilhoso. É claro que eles fazem, analisam, colocam num pedaço de filme e, de repente, aparece Vorsprung durch Technik. Eu acho interessante quando você olha para a arte ou para a ciência e tenta imaginar a ideia, o pensamento. E tentar visualizar o DNA como a dupla hélice. Isso é bastante intrigante. Quando a sua comunicação tem uma boa sacada, há sempre uma brecha que você tenta fazer com que as pessoas a preencham. É quando elas se conectam, quando ganham empatia com a ideia, se torna real em seu cérebro. Você intriga as pessoas. E acho que isso é que a dupla hélice faz, porque você olha para ela e começa a entender sua estrutura complexa. É isso que ela faz. Acha que estão usando sua imagem em demasia como um símbolo para representar a essência de alguma coisa? Eu acho que não. Ela tem muito poder, significa muito, ela explica muito. É uma materialização do que significa, permanece na nossa cabeça, de uma maneira que nunca cansamos dela. A dupla hélice percorreu um longo caminho desde o diagrama de Otil Creek em abril de 1953. Foi uma resposta a uma questão científica. Como uma molécula de DNA se parece? Mas agora sua imagem é tão onipresente. Parece que pode significar o que você quiser. Mas a dupla hélice foi além da arte e produtos de consumo como gravatas e perfumes. E se tornou parte da linguagem da publicidade mundial. E está em toda parte. O que concluí dessa vasta gama de usos e, por vezes, abusos, é que a imagem que Crick e Watson fizeram é tão bonita, tão potente e tão duradoura que as pessoas passaram a amá-la em todo o mundo. Como qualquer grande obra de arte que desafia a descrição e reúne significados e interpretações que não havia na original. Mas sua grande reivindicação para a fama é como uma imagem científica, não uma artística. Porque, contra todas as probabilidades, ela nos ajudou a decifrar a complexidade do DNA em uma só imagem deslumbrante e inesquecível.